Olá, bem-vindos ao MacroChain. Hoje é 28 de outubro de 2025. E olha, o mercado de criptoativos está numa situação curiosa essa semana, sabe? Muitos sinais conflitantes. Verdade. É como navegar numa tempestade com bússola maluca, né? Exato. De um lado, a gente vê umas apostas bem pessimistas contra o Bitcoin, valores altos mesmo, mas aí, do outro lado, as instituições financeiras tradicionais, que antes ficavam meio de longe, agora estão mostrando mais interesse e até começando a adotar. Pois é. E tivemos os dados de inflação nos Estados Unidos, que vieram um pouquinho melhores, o que deu um certo alívio. Só que a questão da liquidez global, sabe? A quantidade de dinheiro circulando, isso continua sendo um ponto crítico de atenção. E tudo isso com o mercado inteiro de olho no Federal Reserve, esperando a decisão sobre os juros americanos, uma tensão no ar. Então, a nossa ideia hoje é justamente mergulhar nesses eventos da última semana, tentar conectar os pontos, sabe? Macroeconomia, movimentos cripto. Isso, e tirar os insights mais importantes para quem acompanha a DeFi e o cenário macro de perto. Perfeito. Então, vamos lá, vamos começar a desempacotar isso. Começando pela retrospectiva da semana passada, ali entre 20 e 27 de outubro. Foi uma semana, bem volátil. No lado do Bitcoin especificamente, teve uma liquidação bem forte de posições compradas, os longs, né? Sim, foi pesado. Coisa de 40 milhões e meio de dólares liquidados em 24 horas. Isso empurrou o preço para baixo dos 11.400 dólares. Ficou naquela faixa entre 11.500 e 11.500 mais ou menos. Parece que deu uma limpada no excesso de otimismo, talvez. É uma possibilidade. E, tecnicamente, o gráfico do Bitcoin entrou numa formação que os analistas chamam de triângulo simétrico. Ah, o triângulo. O que isso significa na prática? Basicamente, o preço fica meio espremido, sabe? Entre um suporte, um piso, ali perto dos 109.700 dólares, e uma resistência, um teto, nos 114.100. Geralmente, quando isso acontece, é sinal de que pode vir um movimento mais forte por aí. Para cima ou para baixo, a gente ainda não sabe. Entendi. E falando em apostas para baixo, teve aquela história das opções, né? No começo da semana. Exatamente. Lá pelo dia 16, surgiu uma aposta enorme no mercado de opções. 1 bilhão e 150 milhões de dólares. Eram opções de venda out of the money, as OTMs. São aquelas apostas mais especulativas, que só dão lucro se o preço cair bastante. Nossa, 1,515 bilhão. Isso é muita coisa. Sugere que tem gente grande apostando numa queda forte, ou pelo menos se protegendo muito. Um sinal de alerta, com certeza. Sem dúvida. E para complementar essa visão mais cautelosa, teve a análise on-chain, né? Aquelas que olham a blockchain. Empresas como a CryptoQuant sugeriram algo interessante, que o preço estava sendo mais puxado pela alavancagem, sabe? Dinheiro emprestado para especular em derivativos. Menos do que pela demanda real, orgânica, de gente comprando Bitcoin à vista com stablecoins. Isso. E quando é assim, o mercado tende a ficar mais instável, né? Mais sensível a qualquer mudança de humor, a qualquer notícia. E ainda teve aquela movimentação estranha dia 22, né? Quase 2 bilhões de dólares em Bitcoin. Sim, saindo de carteiras ligadas àquele hack antigo da Lubien. Pois é. Isso sempre deixa o mercado com a pulga atrás da orelha, né? Será que vem venda grande por aí? Fica aquela especulação. Exato. Mas olha que curioso. Enquanto o Bitcoin vivia essa turbulência, o Ethereum e as altcoins mostravam outros sinais. Ah, é? O que rolou por lá? O Ethereum, o ETH, continuou atraindo o interesse das instituições, a gente viu compras grandes. A Bitmine Emerson Technologies, por exemplo, comprou o equivalente a 251 milhões de dólares em ETH. Uau! Clientes da BlackRock adicionaram quase 42 milhões. E a SharpLink Gaming comprou mais 80 milhões, reforçando a reserva estratégica deles. Eles já têm uns 3,6 bilhões de dólares em ETH agora. Nossa! Então, apesar da volatilidade geral, tem instituição grande continuando a apostar firme no Ethereum. Interessante essa dinâmica. Muito!
E o preço do ETH ficou ali, sabe, testando uma zona de resistência importante, entre 4.100 e 4.440 dólares. Se romper ali, pode ser um bom sinal. Exato, e o suporte crítico, aquele nível que seria ruim perder, tá lá nos 3.800 dólares. Mas aí vem um contraponto interessante. Enquanto essas compras diretas aconteciam, os ETFs de Ethereum nos Estados Unidos, aqueles fundos negociados em bolsa, Sim. registraram saídas líquidas, quase 94 milhões de dólares, saíram no dia 24. Ué, que estranho. Ao contrário dos ETFs de Bitcoin que tiveram entradas. Pois é. Talvez indique estratégias diferentes, né? Quem compra o ativo direto versus quem investe via ETF. Pode ter várias explicações. Faz sentido. E as outras altcoins, como foi o mercado geral? O mercado de altcoins como um todo deu uma respirada no fim da semana. A capitalização total do mercado cripto subiu um pouco, uns 3,3%, chegando perto dos 4 trilhões de dólares no dia 27. E um fenômeno que chamou a atenção: o ressurgimento das ICOs, as ofertas iniciais de moedas. ICOs. Nossa, isso lembra 2017. Total. Será que a história se repete? É a grande pergunta, mas a gente viu projetos como o Mega Ether levantando milhões bem rápido e plataformas grandes como a Júpiter da Solana e até a exchange Kraken voltando a explorar esse modelo. É algo para ficar de olho. Com certeza, muita cautela aí, né? Exato. E antes da gente analisar isso mais a fundo, vale mencionar também o projeto VerifiedX. VerifiedX, o que é isso? É uma proposta interessante, uma blockchain nova que funciona como camada 1 e também como uma sidechain do Bitcoin. A ideia é trazer mais funções para o ecossistema Bitcoin, tipo tokenização. Eles criaram um token, o VBTC, que representa o Bitcoin. E também serviços de empréstimo, recuperação de custódia, só que sem depender das pontes centralizadas, que a gente sabe que são um ponto de risco. Eles usam um consenso próprio, Proof of Assurance. Interessante, mostra essa busca por inovar em cima do Bitcoin sem mexer no protocolo principal, né? Exatamente. E, para fechar essa parte das altcoins, a notícia do lançamento iminente, hoje ou amanhã, de ETFs de Solana, Litecoin e Hedera lá na NYC, a Bolsa de Nova York. Mais ETF chegando. Sim. E a empresa Reliance anunciando que adicionou Solana à sua tesouraria. Mais um sinal de integração com o mercado tradicional. Bom, mudando um pouco de assunto, vamos para o cenário macro. O destaque foi a inflação nos Estados Unidos, certo? O CPI. Isso. O CPI de setembro veio um pouquinho abaixo do esperado, subiu 0,3% no mês e o mercado esperava 0,4%. Isso deu uma animada, né? Sugere que a inflação pode estar arrefecendo, o que, em tese, daria mais margem para o Fed cortar juros. Exato. Foi visto positivamente, mas sempre tem um mas, né? Sempre. Qual é o mas da vez? Análises mais a fundo indicam que a inflação ainda não está totalmente controlada e tem um fator de preocupação: o preço do petróleo. Subiu uns 8% desde o dia 20 de outubro, depois das sanções dos Estados Unidos à Rússia, e a gente sabe que a energia pesa muito na inflação. Ah, claro. Essa alta do petróleo pode pressionar a inflação de novo nos próximos meses, complicando a vida do Fed. Exatamente. E isso nos leva à questão da liquidez, que você sempre fala que é crucial. Como está essa situação? Continua sendo o centro das atenções, a tal da facilidade de repositório reverso do Fed, a RRP, que funciona meio como um dreno para o excesso de dinheiro no sistema. Sim. Está praticamente zerada. Acabou a folga de liquidez que existia ali. Entendi. E as reservas bancárias? Outro indicador importante: as reservas que os bancos guardam, medidas pelo WR-Rebol, caíram para 9,71% do PIB americano. Historicamente, abaixo de 10% já é um sinal de alerta, sabe? Indica possível estresse de liquidez no sistema financeiro. E o que isso significa na prática? O dinheiro está ficando mais caro para pegar emprestado entre os bancos? Exatamente. O custo do dinheiro no mercado interbancário, medido pela taxa SOFR, está subindo. É mais um sinal de aperto. Tudo isso junto, sabe, aumenta a pressão para o Fed ter que parar com o aperto quantitativo, o QT. Que é quando ele enxuga a liquidez. Isso. Parar com o QT antes do previsto.
E quem sabe, talvez até ter que voltar a injetar dinheiro no sistema, o famoso QE, Quantitative Easing. Faz sentido. E o balanço do Fed, como está? Hoje está em 6,7 trilhões de dólares. Isso dá uns 21,6% do PIB. Está perto daquela meta informal de 20% que o mercado acha que eles buscam. E tem um índice, o NFCI, que mede as condições financeiras gerais, que continua caindo. Isso sugere um ambiente um pouco menos apertado para ativos de risco. Interessante. Não é à toa que a Vanek reafirmou aquela projeção de 180 mil dólares para o Bitcoin, né? Citando justamente essa correlação com a liquidez global, com o M2. Exato. A expectativa, apesar do aperto recente, é de mais liquidez lá na frente, o que historicamente ajuda ativos de risco como o Bitcoin. E para fechar o cenário, tivemos também notícias boas do lado regulatório e institucional, né? Sim, tivemos. A empresa suíça Relay conseguiu a licença MiCA para operar na União Europeia. É um passo importante, uma das primeiras a se adaptar a essa nova regra unificada lá na Europa. E o JP Morgan, um gigante bancário permitindo que clientes institucionais usem Bitcoin e Ethereum como garantia para pegar empréstimos. É mais um passo grande na integração, né? Sem dúvida. Ok, então vamos tentar juntar as peças agora na análise. O cenário é bem misturado mesmo. De um lado, sinais de cautela no próprio mercado cripto. Liquidação, aposta grande na queda, análise on-chain mostrando mais alavancagem. Do outro, o cenário macro com inflação dando uma trégua, apesar do risco do petróleo, expectativa forte de mais liquidez vindo do Fed e a adoção institucional crescendo sem parar. Como a gente interpreta essa tensão toda? Aquela liquidação de 40 milhões foi só o mercado se ajustando, limpando os excessos? Olha, é uma leitura bastante plausível, sim. O que é realmente fascinante é essa tensão. Análise que sugere que o motor do preço do Bitcoin agora talvez seja mais a especulação via derivativos e o fluxo para ETFs do que a compra por demanda orgânica. Isso é importante. Por quê? Porque significa que o mercado pode estar mais sensível, sabe? Mais reativo a mudanças de sentimento, a fatores externos, do que talvez estivessem em outros ciclos. E esses fatores externos, principalmente a liquidez, parecem ser a chave, então, a situação do Fed. Tudo indica que sim. A RRP zerada, as reservas bancárias no limite, a SOFR subindo, a pressão sobre o Fed é real. Se eles de fato sinalizarem o fim do QT e mais para frente talvez um retorno do QE, a história mostra que isso tende a ser muito positivo para ativos de risco. Diminui o custo de oportunidade de ficar em ativos mais seguros, né? Exatamente. A correlação do Bitcoin com a liquidez global, seja M2, GLI ou mesmo NFCI, é algo bem documentado e que as análises que a gente viu destacam bastante. E a entrada das instituições? ETFs atraindo capital, empresas colocando cripto no caixa, JP Morgan aceitando como garantia. Isso muda o jogo em relação aos ciclos passados que eram mais do varejo? Muda e muito. Este ciclo é claramente diferente por causa dessa participação institucional forte. Isso traz mais capital, talvez mais estabilidade no longo prazo, mas também aumenta a correlação com os mercados tradicionais e a sensibilidade ao macro. A demanda institucional é diferente da do varejo. Sim, tende a ser mais estrutural, menos volátil, menos suscetível a pânico ou euforia extrema. Isso pode ser uma das razões pelas quais as correções que a gente viu neste ciclo, na casa dos 30% a 35%, Sim. talvez pareçam menos devastadoras do que em ciclos passados. A estrutura de alta parece mais contida, dentro de canais como a análise técnica mostrou. Entendi. E as altcoins nesse contexto? O mercado geral subiu, mas teve saída nos ETFs de ET. E a volta das ICOs? Otimismo ou busca por liquidez? A relação das altcoins com a política monetária é bem interessante. As análises sugerem que elas são ainda mais sensíveis à expansão de liquidez, principalmente à velocidade com que essa liquidez entra no sistema. Velocidade. Isso. Como a velocidade do dinheiro medida pelo M2 ainda está baixa, talvez isso explique porque a gente ainda não viu aquela altcoin season generalizada, explosiva, mesmo com algumas indo bem por motivos próprios, como o ETH. E as ICOs voltando? É um fenômeno para a gente observar com muita atenção,
Pode ser um sinal de busca por financiamento, talvez um ambiente regulatório percebido como mais aberto. Mas a dúvida é, será um modelo mais maduro agora ou a gente corre o risco de repetir as bolhas de 2017, talvez com mais institucionais e baleias envolvidas? As fontes pedem cautela. Cautela é a palavra, então. E projetos como o VerifyX, tentando dar mais utilidade ao Bitcoin. Qual o significado disso? Representam uma tendência muito importante. Expandir o que o Bitcoin pode fazer, levar ele para o mundo DeFi, para a tokenização, usar tecnologias como sidechains, como o VBTC deles, permite adicionar funções sem ter que mexer no protocolo principal do Bitcoin, que é algo super complexo e controversal. Mostra essa busca constante por inovação em cima da rede mais segura que a gente tem. Certo. Olhando para frente, então, o que a gente precisa ficar de olho nesta semana? O grande evento é a reunião do FOMC do Fed, hoje e amanhã, né? Sem dúvida. A expectativa do mercado para um corte de 0,25% nos juros é altíssima, quase 98% de probabilidade, segundo as fontes. Mas, como sempre, o que realmente importa é o comunicado do Fed e a coletiva do Jerome Powell depois. O que o mercado vai procurar ali. Qualquer pista sobre o fim do QT e os planos para liquidez daqui para frente, qualquer surpresa ou mesmo a confirmação do que se espera pode gerar bastante volatilidade. Além do Fed, o que mais está no nosso radar? Bom, continuar monitorando os dados econômicos. Se saírem dados de emprego, como o payroll, é importante, mas a divulgação depende da situação do shutdown do governo americano. O preço do petróleo, como a gente falou, por causa da inflação. Certo. Os fluxos dos ETFs de Bitcoin e Ethereum para sentir o apetite institucional e, claro, acompanhar o lançamento e a recepção dos novos ETFs de Solana, Litecoin e Hedera na NYC. Ver como o mercado reage. E nos gráficos? Quais níveis de preço são importantes para a gente monitorar? Para o Bitcoin, a resistência-chave é aquela dos $114.100, o topo do triângulo. Se romper com força, com volume, pode abrir caminho para 117 mil, talvez 120 mil. O suporte imediato está em 111 mil e o mais forte em 109.700. E o Ethereum? A briga naquela zona de 4.100 a 4.440 dólares. Se passar dali, o alvo pode ser 4.800, 5.000 dólares. O suporte crucial que não pode perder de jeito nenhum é 3.800. E além dos preços, é bom ficar de olho na análise on-chain. Movimentações grandes, tipo as da Lubian, podem indicar venda vindo aí. Os fluxos de stablecoins também, né? Para ver a demanda. Exato. E o comportamento dos detentores de longo prazo, os LTHs. Estão acumulando ou realizando lucro? Análises que olham o preço médio de compra deles sugerem que, historicamente, eles tendem a vender quando o lucro chega ali entre 240% e 280%. Ah, interessante. Isso poderia criar uma pressão vendedora e limitar altas muito fortes no curto prazo. Talvez segurar o preço ali na região de 126 mil a 140 mil dólares para o Bitcoin. Entendi. E aquele mercado de ICOs que ressurgiu, vale a pena acompanhar de perto? Sim, acho que vale dar uma olhada, ver como essas novas plataformas, tipo Jupiter e Kraken, se desenvolvem e os próximos lançamentos. Isso pode dar uma ideia se a tendência vai ganhar força ou se vai ficar mais restrita, mais de nicho. Perfeito. Para a gente fechar nossa conversa, fica uma reflexão, né? A gente tem um cenário macro que aponta para mais liquidez no futuro, uma adoção institucional que parece não ter volta. Tudo isso, em tese, muito bom para o Bitcoin. Mas, ao mesmo tempo, tem os padrões históricos dos ciclos de 4 anos ligados aos halvings. E algumas interpretações desses ciclos poderiam sugerir que a gente já estaria perto de uma correção maior ou até de um novo bear market. E isso levanta uma questão fundamental que pode definir a narrativa para os próximos anos, né? Será que a gente está entrando numa nova era? Uma era onde os fatores macro-globais, liquidez, juros e os fluxos institucionais, ETFs, tesourarias, se tornam mais importantes para o preço do Bitcoin do que os ciclos passados, que eram muito ligados ao halving e ao varejo? É uma pergunta-chave. Exato, ainda não temos a resposta, mas é algo que a gente precisa observar muito de perto. Pode ser uma mudança estrutural na forma como esse mercado funciona. Uma pergunta excelente e que, com certeza, a gente vai continuar explorando por aqui. Muito obrigado por nos acompanhar nesta análise aprofundada de hoje. Até a próxima!